Salve pessoal, já pegou seu cafezinho, sua batatinha? No vídeo de hoje eu quero passar para vocês tudo, desde os maiores aos menores detalhes que vem no patch 11.2 Fantasmas de Karesh, que vai vir no dia 5 de agosto, ou seja, no próximo reset, sendo que uma semana depois vem a terceira temporada. Em seguida, amanhã ou depois de amanhã, eu vou trazer para vocês um vídeo de como se equipar nesse patch, o que fazer na primeira semana, mas o foco hoje é trazer o geralzão do que vai vir. Ou seja, com perdão do trocadilho, esse é um vídeo imensos. E inclusive, cara, essa vai ser a vibe desse vídeo. Eu vou estar frequentemente fazendo trocadilhos com o Dimensos, que é o maior chefe da história do World of Warcraft, e vai ter uma pausa dramática com as risadinhas. Então já aproveita, cara, e deixa esse patch baixando, porque só para caber o Dimensos nesse patch, ele vai ter mais gigabytes do que você baixar The Sims e todas as DLCs que lançaram até hoje. Tá maior que Call of Duty Warzone. Então bora pro conteúdo. Se você quiser ir para um tema específico, usa as timestamps aqui e não esquece, se inscreve no canal, deixa like, dá um comentário só para dar aquela moral no algoritmo, isso me ajuda demais. A primeira coisa, a gente vai ter uma nova zona para explorar, que vai ser um planeta distante, Karesh, planeta dos Etéreos, em que a gente vai conhecer um pouquinho mais a história deles, como que Karesh foi destruída, a relação dos personagens que ali vão estar envolvidos, o Andarilho imaterial e a relação que ele tem com a Aléria, a relação de amor que ele tinha ali no planeta, a amizade com a Venari, com a Kiveza. Tem uma relação entre os Etéreos e os Brokers também, que a gente vai descobrir lá. E o hub principal é uma cidade que nós já conhecemos lá em Shadowlands, mas que vem com uma cidade ali dentro de Karesh, um hub em Karesh, que é Tazavesh. Por isso até que as dungeons, as masmorras estão voltando. E a gente vai enfrentar, como último chefe da raid, o grande vilão desse patch, Dimensos, o Senhor do Caos. Um chefe tão grande, cara, tão grande, que só dele ameaçar Azeroth, o planeta já fica com pré-diabetes. Vou rir de ti. Se o tanque puxar o taunt e ele mudar de direção, você tem um movimento de translação e passa um dia. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Pra mim, essa história de Karesh, a lore, ela é bem interessante, e o principal, a gente vai conseguir finalmente entender um pouquinho melhor quais são as motivações da Xal'atath, e também existe claramente um paralelo estabelecido entre a história do Locus Walker, do Andarilho imaterial, e a Aléria. E o Andarilho imaterial, lá em Karesh, antes de ser destruído, ele tinha um amor, assim como a Aléria também tem. E eu já adianto pra vocês, sem dar muito spoiler, mas que se esse paralelo existir, talvez muita coisa que a gente especula sobre esses dois personagens aqui se tornem realidade. Mas basicamente eu me interessei muito mais por essa lore do que da segunda temporada, apesar dela manter esse problema de picotar muito, que a gente não vai resolver o principal problema de Warwithin, que é a questão da alma de Azeroth, dos sons, do que tá chamando a gente, vai para outro planeta resolver outro problema, mas o que acontece lá é pesado e tem significado para o futuro da história do World of Warcraft. E obviamente as quests que vão acontecer nesse patch vão ser as quests que vão dar pra gente o que vai ser o futuro de World of Warcraft e o começo de Midnight. Inclusive nós já tivemos revelado uma imagem que mostra seres do caos invadindo Lua Prata, então a gente vai conseguir entender o porquê disso e qual vai ser o futuro do WoW através desse patch. Muita coisa de lore importante acontecendo aqui. Lembrando que Midnight vai ser o primeiro patch do World of Warcraft puramente feito pelo Metzen, porque o Warwithin foi uma coisa que já tinha planejado, eles tiveram que transformar uma expansão no episódio de saga e muita coisa teve que ser remanejada. Então a gente vai poder realmente ver o trabalho do Metzen em Midnight, o que levanta bastante a hype da galera que curte o WoW. E uma das coisas muito importantes a serem ditas sobre Karesh é o seguinte, ainda mais nós que estamos vindo ali da Inframina, que a gente usava os nossos carrinhos, goste, você deteste ou ame, mas a gente usava carrinhos e era só montaria de chão basicamente. Em Karesh, a primeira coisa que você vai notar, cara, é que você vai chegar lá, vai usar a tua montaria voadora e você vai estar voando, que faz sentido porque o planeta é em plataformas, é um planeta destruído em plataformas, então é muito difícil locomover sem voar e você já sai de cara voando, o que vai ser uma sensação muito boa, principalmente para aqueles que detestaram o carrinho. É uma mudança da água para o vinho para essas pessoas.
Bom, e falando ainda em conteúdo mundial, nós temos uma nova capa artefato, que vai ser um item de poder muito importante para você. Inclusive, se você tem capa de profissão, já desiste dela, nem upa ela nesse próximo patch. Mas essa capa também vai influenciar no seu conteúdo de mundo, porque é um dos principais eventos, que é o Phase Diving, que acontece, que você vai para o mundo dos etéreos, vai precisar dessa capa para acontecer. Basicamente, ela é uma capa que começa em level 694, mas você pode dar upgrade nela através de um sistema de talento que tem ali até level 720. Ela vai ter poderes especiais para cada role, ou seja, DPS, curador e tanque. Esses poderes foram recentemente bem buffados, então estavam ali no início muito pouco significativos, mas devem ter um valor melhor agora. E ele fornece essa mecânica que eu falei, que é o Phase Diving. Você vai poder escolher o status secundário dessa capa através de fibras, que você pode comprar as fibras iniciais no NPC, que já vai ser apresentado ali no início que está pegando a capa, ou se você quiser fibras com mais status melhores, quem é alfaiate vai poder fazer essas fibras, ou seja, o alfaiate que fazia a capa vai ter como substituto para ganhar um dinheirinho as fibras mais fortes para a galera colocar na capa. Essas fibras elas podem ser tiradas e colocadas dentro da tua capa tranquilamente sem perder elas, ou seja, se você tem uma office pack que você quer trocar, que tem outro status secundário melhor, é bem facinho de você trocar ali sem gastar nada. Essas capas também tem aba de talento para você evoluir. A primeira aba vai te liberar o poder especial, e à medida que você vai evoluindo nas outras abas, elas vão liberar principalmente conteúdo de mundo para o seu Phase Diving. Vai liberar quests, raros, transmogs, baús, coisas especiais dentro do próprio Phase Diving. Cada vez que você evolui um talento, que você vai precisar de uma moeda para isso, esse talento também vai te dar e-level para a sua capa. Tudo isso é compartilhado pelo bando de guerra, então fez com você pode skipar com o teu alt e já pegar a tua capa direto. Essa moeda que você pega para avançar na tua aba de talentos, você basicamente pega ela através de fazer imersões, raid, mítica mais, PVP, ou então uma missão especial que é chamada missão de mandato, que eu já vou explicar para vocês o que é. Ou seja, fazendo qualquer tipo de conteúdo, você vai acabar evoluindo tua capa. Então, de certa forma, é um time gate, que a intenção é dar uma por semana para ir te limitando ali no avanço da capa. Enfim, tem gente que detesta time gate. Time gate é um assunto polêmico, às vezes é até necessário no jogo. Enfim, não quero entrar nessas polêmicas, mas fato é que existe um time gate aqui na capa. Se é certo ou não, eu deixo a critério de vocês. E vamos falar então do Phase Diving. Cara, basicamente para você que jogou as Ilhas Sirênicas e tinha lá no teu principal uma fase extra que você entrava para lutar contra inimigos extras, é mais ou menos assim que funciona. A diferença é que para você entrar nesse Phase Dive, você vai precisar clicar em um conduíte que fica espalhado ao redor de todo o mapa. Então, em vários pontos do mapa, você vai poder entrar nesse faseamento extra, que dentro vai ter novos inimigos, novas quests, world quests diferentes, baús, mecânicas, muita coisa vai acontecer lá. Diferente do mundo principal, nesse faseamento você não consegue voar, mas tem uma coisa legal. Você pode usar esses conduítes que você usa para entrar no seu faseamento para se locomover de um para outro instantaneamente. Então, às vezes é até mais interessante, vai ser muito rápido você se locomover, você entrar nesse Phase Diving, nesse faseamento e usar o conduíte para ir para qualquer outro lugar do mapa. Vai ser muito de boa você se locomover em qualquer zona ali do mapa. A locomoção nesse mapa vai ser sensacional, graças também a você voar, claro, mas também esse faseamento. Vai ter também uma quest especial que vai estar relacionada com esse Phase Dive, que vai te dar loot veterano, renome, entre outras coisas, que se chama quests de mandato. Basicamente, esse NPC que está na tela aqui, em Tazavest, ele vai te dar uma quest especial que vai envolver fazer alguns objetivos extras e depois matar um inimigo que está dentro desse faseamento para te dar um loot mais forte. Além desse conteúdo de mundo, a gente tem um conteúdo que não tem nada a ver com essa capa especificamente, mas que é o evento ecológico, que você vai praticamente usar domos que tem ali, que os brokers estão tentando utilizar para fazer nascer vida novamente em Karesh. E esses domos, você vai precisar pegar animaizinhos e colocar ali para criar animaizinhos de Azeroth para criar ali. Vai ser basicamente uma fazendinha, cara. Imagina você ser contratado pelo Discovery Channel. É basicamente uma experiência Bear Grylls, é aquele cara, não sei se é esse o nome daquele cara que fazia aquele programa de sobrevivência. Com essa quest você vai poder ganhar mais renome, loot veterano e caixinhas semanais também. A caixinha semanal que você ganha em Karesh vai ser através desse evento. Como eu falei, você vai ter um novo renome, então esse renome vai se chamar Trust de Karesh, que basicamente vai te dar o de sempre: montaria,
pet, brinquedo, item que pode ser equipamento veterano ou até campeão, dependendo do renome, mas de extra que vale a pena ser citado, sabe aquelas fibrinhas que eu falei que os alfaiates vão fazer para fazer fibras mais fortes, para dar mais status para sua capa? Pois é, basicamente, para você pegar a receita, você vai ter que precisar de renome, então o renome também vai servir para os alfaiates poderem fazer essas fibras. E tem também, detalhe importante, uma runa de aprimoramento do level máximo, que é infinita, que vai custar 100k, como é costume nas últimas temporadas, nas últimas seasons do World of Warcraft. E ainda falando do conteúdo mundial, nós vamos ter um World Boss, um chefe mundial que já vai estar presente desde a primeira semana, que é o Rashanor. Ele vai te dar item 688 campeão do bando de guerra. Então eles seguem a mudança que eles trouxeram na Season 2. Você matar o World Boss te dá um loot garantido, só que ele é do bando de guerra e não é certeza que vem pro tipo de equipamento do char que você matou. Então é sorte, ajuda bastante a equipar alts principalmente. Se você fizer desde a primeira semana, você vai acumulando itens campeões para equipar alt ali, interessante. Agora vamos mudar de assunto, sair um pouquinho do conteúdo mundial, que acredito que você basicamente tudo, e falar sobre imersões, porque tem bastante coisa interessante nas imersões também. Na verdade, nós vamos ter uma imersão nova que vai ser a Câmara Lazul, isso mesmo, a masmorra lá de Dragonflight. Ela vai ser reutilizada como uma imersão, que eu achei algo bem interessante para mim. Eu sempre falo isso, imersão é um negócio que quanto mais biomas e locais do mundo a gente visitar, mais interessante fica, mas não se preocupe, você não vai precisar ir lá para Dragonflight para entrar nessa imersão. Ela vai estar ali, a entrada dela vai ficar ali em Karesh mesmo. E obviamente a gente vai ter um novo dirigível e incluindo um chefe secreto, que vai ser a Kiveza, que é uma chefe lá da primeira raid, vai estar com mecânicas bem parecidas e ela vai dar um dirigível também pra gente especial. Eu achei o mais feio dos três, mas enfim, sempre é legal se desafiar para pegar esses dirigíveis. Você vai ter uma nova linha de progressão ali dos Delves para pegar novas recompensas cosméticas, mas tem alguns nodos ali nessa linha de progressão que dão algumas informações importantes de mudanças interessantes para Delve. Primeiro é que para você pegar o mapinha que te libera um item heróico no Delve, você vai precisar chegar ao nível de reputação 2, ali, o segundo nodo de reputação. O que pode atrasar um pouquinho para você conseguir pegar itens heróicos dentro do Delve. Então isso é de certa forma um nerf. Você não consegue no primeiro Delve que você faz pegar um mapa e já liberar ali um loot heróico. Você precisa primeiro progredir um pouco na linha de talento. E o nodo 3 é o mais curioso de todos. Ele faz com que quando você termina uma Delve 9 ou acima de 9, vai aparecer um NPC etéreo que vai vender para você todos os trinkets da Delve no nível campeão 688, o que acaba por 2000 fundobrão, que é uma moeda do bando de guerra. Então é uma possibilidade bem interessante para equipar alts com trinkets campeões, ou então, se você tiver um personagem que tem um item bis do Delve, para pegar esse trinket do Delve para o teu personagem. Também vai ter, como é tradição, no final da linha de progressão, um teletransporte, mas que nesse caso da imersão, dessa vez vai ser pro hub central ali de Dornogal, para você ter um transporte a mais para Dornogal. O Bran, ele vai ter novos Curios para você pegar, novos talentos, e todos que você tem vão ser resetados, mas uma coisa curiosa, não vai ter mais level pro Bran. O Bran vai ficar no mesmo level que você já tá, você vai ter que pegar novamente os Curios. E uma outra mudança sensacional, cara, é que em Tazavest vai ter uma salinha ali que você vai poder usar, ela te teletransporta pro seu hub principal de imersão em Dornogal, mas os portaizinhos laterais vão te levar para as imersões que estão bountiful naquele momento, ou seja, todos os Delves bountiful, imersões bountiful, você pode ir para Tazavest, pegar essa salinha de portal e ir direto. Aí para voltar você vai ter que arrumar outro jeito para ir para Tazavest, mas pelo menos para ir para as imersões bountiful vai ser bem facinho, bem tranquilo ali. Com relação à recompensa do Delve, a estrutura é a mesma do que sempre foi, galera. Se você terminar um Delve 11, você pode ganhar até 25 brasões dourados. Se você terminar Delves do 8 até o 10, você pode ganhar até 36 brasões únicos. E é o melhor loot que você pega, que é um loot campeão, o máximo do campeão é fazendo Delve 8, lembrando que você libera um item herói no seu grande cofre, e também fazendo Delve 8 com um mapa, você pode liberar um item herói para você também por semana no Delve 8. Agora vamos falar da raid, que é Manaforge Ômega. Ela é uma raid de 8 chefes, que um deles, curiosamente, é opcional. O que fucking diabos a Blizzard quer dizer com isso, eu não tenho a menor ideia. Uma coisa nova que tá gerando bastante dúvida. Inclusive, será que no Rage Sword First as guildas vão ignorar ele? Enfim.
Parece que não, porque esse chefe opcional, que é os 3 DHs, que inclusive levantou a polêmica se teríamos uma nova spec de DH, por enquanto nada ainda, DH do Void. Esse chefe, ele dropa uma bota que aumenta o poder da sua capa. Na verdade, a bota aumenta o proc especial da sua capa em 20% se for DLFR, 30% se for normal, 40% se for heróico e 50% se for da dificuldade mítica. E esse não é o único item da raid que potencializa sua capa. O último chefe também, o Dimensus, dropa um anel que ele comba com a sua capa, diminuindo o dano caótico que você recebe. Claro que nesse caso acaba sendo bem menos importante no geral do que a bota, porque só vai diminuir um tipo de dano, que na raid vai ser importante, principalmente. E como eu falei, o Dimensus, ele é imenso e será o maior chefe da história do WoW. Dimensus é tão grande que foi necessário cortar metade do Warlords of Draenor para ele caber no disco. O Dimensus é tão grande que se você for comer o buff de comida na raid antes de matar ele, não vai conseguir, que ele vai comer antes. Vamos falar então de masmorra, cara, mas antes eu preciso só passar uma das grandes mudanças que vem com esse patch, que é o sistema de desertor. Basicamente, agora, se você estiver fazendo uma mítica a mais e não quiser continuar nela, você vai ter que pedir uma votação, e se 4 das 5 pessoas concordarem em votar, você está liberado, você vai ser automaticamente teleportado da dungeon e ir lá pra frente dela, bem rapidinho o sistema, e todo mundo sai sem punição nenhuma. Se você decide quitar sem votação, você vai ganhar ao longo do tempo uma marca do desertor que vai ficar gravado em você ali, e as pessoas vão ver isso para decidir se querem ou não te chamar. Então te marca como um mau jogador, diríamos assim, que você pode remover essa marca. Eu não sei dizer números específicos, eu testei ali no PTR, mas a primeira semana tava bugado, aí depois veio tudo, eu saí ali proporcionalmente de umas dungeons, no PTR, fica bravo comigo não, para testar o sistema. E pelo que eu pude entender é que mais ou menos 3, não tenho certeza, tá? Mas me pareceu que 3, 4 talvez deserdadas ali, saídas de masmorra, vai te render esse rótulo. E eu não cheguei a perceber ali quantos que você tem que fazer para tirar esse rótulo. Muitas pessoas no PTR tinham isso, mas PTR é PTR. No PTR ninguém se importava. Eu era chamado mesmo com a marca ou não, mas novamente, PTR é PTR. As pessoas sabem que as pessoas estão lá para testar. O impacto que isso vai ter no game, cara, vai depender absolutamente de você, da comunidade, qual que vai ser a percepção dessa marca. Se ninguém se importar e continuar chamando as pessoas, não vai ter valor nenhum. Agora, se isso importar e as pessoas começarem a ser ignoradas que tem a marca, isso vai, para mim, trazer benefícios para o jogo. Eu acho esse sistema bem-vindo, mas não é muito meu objetivo se aprofundar aqui. Mas saiba que se você tem mania de quitar de dungeon, pense bem antes de fazer isso. E falando das masmorras propriamente, a primeira coisa que eu tenho que passar para vocês é o set de masmorra. Nós vamos ter uma masmorra nova, que é o Ecodome Aldani, uma masmorra bem não linear, com chefes interessantes, muito bonita, diferente ali do clima de Karesh, porque é um local mais verde, assim, por ser dentro dos domos. Então, uma masmorra bem interessante. A gente vai ter o retorno das masmorras de War Within, Aracara, Alvorada e Priorado e Comporta. Aracara teve algumas mudanças que eu achei bem positivas, bem interessantes. Eu falo no vídeo anterior, não vou ficar citando muito aqui, para não ficar muito longo o vídeo. Alvorada tá muito parecido. Priorado, primeiro boss ali tá um pouco mais difícil, mas de restante tá muito parecido. E Comporta muito parecido também, mas com a morte do nosso querido Bubbles. Retornando, a gente tem Salões da Expiação, que estava extremamente difícil, mas eles nerfaram muita coisa boa nesse último patch note, então talvez vinha mais tranquilo do que estava mais difícil disparado, mas já tomou muito nerf. E nós vamos ter Tazavesh, Gambito e Ruas. Para mim, um excelente set de masmorra, e não só isso, isso é interessante. Nós vamos ter o Hard Mode de Tazavesh disponível, e agora é mais fácil de tiver, basta você entrar na masmorra,
conversa com o primeiro NPC e você pode ativar o Hard Mode, e o Hard Mode vai ser interessante de fazer, se você fazer, porque o loot de você fazer um Hard Mode completo vai ser igual de uma mais 10, você só pode fazer uma vez por semana, mas isso significa que no teu grande cofre, meu parceiro que não gosta de miticar mais, gosta só de fazer delve, você tem a oportunidade de pegar um item mito. É, rapaz, mito. Fazendo um conteúdo sem tempo, conteúdo que tem uma dificuldade equivalente a uma mais 10, segundo eles propagaram, então vai ser difícil, mas você não tem que estar se estressando muito com o tempo, vai fazendo a tua velocidade na maciota. Excelente mudança, na minha opinião. Acho que o jogo precisa mais disso para valorizar aquele cara que não tá muito afim de miticar, mas esse cara tem que ter o seu valor também. E nós temos então Tazavest Hard Mode voltando. Outro detalhe importante dessas masmorras é que elas agora vão ter mais checkpoints, por exemplo. Basicamente, todo chefe que você mata em qualquer uma dessas masmorras vai te dar um checkpoint. Cara, que mudança. Por que não era assim, né, cara? Por que em raid não é assim? Pelo amor de Deus, isso é o mínimo. Mas enfim. E também, os checkpoints vão estar mais visíveis para você, tanto dentro da masmorra com uma pedrinha, como no mapa da masmorra. Com relação aos sistemas, as recompensas continuam a mesma coisa que sempre foi, para você chegar ao teu grande cofre mito, pegar o teu item tem que fazer uma mais 10. A esquemática é a mesma, os afixos é o mesmo. Eu vou no meu vídeo que vai ser amanhã ou depois de amanhã explicar isso melhor, mas basicamente, cara, a partir da mais 4 até a mais 11, você tem as barganhas, né, que pode ser as bolinhas que giram, AD pra matar, os dispels, os orbes que você tem que dar CC. Da mais 7 você tem ou fortificado ou tirânico, da mais 7 a mais 9. Quando chegar a mais 10 você tem fortificado e tirânico, e na mais 12 você tem Guile, que é basicamente você ter perda de tempo de 15 segundos e não 5 quando você morre. Esses afixos, tudo a estrutura ficou a mesma coisa. Com relação à profissão, poucas mudanças. Eu destaquei já a questão das fibras para capa que o alfaiate vai fazer, vai ter alguns recipes novos, e você vai ter uma nova Spark também, uma nova centelha, que vai se chamar Centelha da Luz Estelar, que você vai adquirir uma por semana, na primeira semana 2 de uma vez já, e você vai poder chegar ao level quase mito do seu item. Mesma coisa, tudo é mantido da mesma maneira. Vai ter uma mecânica que eles inventaram, uma coisa meio esquisita, vamos depender de script externo, que você vai ver os pós das centelhas que você usou, que é basicamente para você poder monitorizar quantas centelhas disponíveis você já tem, para se precisar farmar em conteúdo, você poder farmar em conteúdo, qualquer tipo de conteúdo que vai dropar. Mas para pegar essas centelhas na data certinho, só fazer teu baú da semana. Tier sets também, vamos ter os novos tier sets, não vou me aprofundar muito aqui, mas é importante que você saiba que toda classe vai ter, toda spec agora vai ter 2 tier sets, porque os tier sets vão estar correlacionados com os talentos de herói. Vamos ver como é que isso vai funcionar, se vai ser legal ou não. Tivemos mudanças de balanceamento de classe também. Obviamente nesse vídeo eu não vou falar tudo para vocês, mas vou deixar um link com um resumo delas, mas basicamente sacerdote, sombra, caçadores, todos os caçadores, tanque, mestre cervejeiro, DK gélido, DK profano, foram as classes mais afetadas, mas não foram as únicas. Tivemos nerf em Bunkin, não tá muito legal nesse patch. A gente teve, e o meu assunto principal é curadores. Uma coisa notável se você joga de healer é o seguinte: o Disc Priest teve nerfs importantes. Eu fiz um vídeo sobre meta de healer, dá uma olhadinha lá que eu falo bem, eu acho que pouca coisa mudou desde então. Eu acho ainda que existe grande chance do Disc, o Oráculo principalmente, ser meta e continuar no meta, pela mecânica que ele funciona, mas ele vai estar bem pior do que estava na Season 2, ele foi bem nerfado. Mas uma coisa muito notável é que os CDs de cura dos healers em Mythica+, eles estão absurdamente mais fortes. Você tacar um Tranquility em Mythica+, ou sei lá, o hino do sacerdote sagrado, a cura é absurdamente grande, isso faz diferença. Você vai ter basicamente um cooldown fortíssimo para você usar com qualquer healer ali quando você precisar de cooldown. Os cooldowns de heal foram altamente aumentados em Mythica+. E claro, como que eu manjo mais healer, se você tem curiosidade de saber como os healers estão, dá uma olhadinha, eu vou deixar no comentário fixado também um vídeo em que eu falo sobre como estão os healers nessa temporada. Por fim, teremos também agora uma mudança um pouquinho menor, mas que eu tenho que falar. Mudança no banco, que veio de última hora, de surpresa. Os bancos eles vão perder as abas que tinham lá com as mochilinhas, e separado entre banco de reagente, void storage, e vai ser tudo unificado em uma coisa só. Você vai ter mais abas, então vai aumentar a quantidade de abas disponíveis em geral, só que eles
Cara, eu não entendi muito bem o que eles quiseram dizer, mas parece que alguns itens vão desaparecer que eles consideram muito antigos. Então, cara, cuidado aí com o item que tá no banco. Se você quer salvar, tenta pôr ele na mochila. Se é uma coisa que te interessa, que a Blizzard vai roubar teu loot ali, sei lá por quê. Meio que pra liberar espaço de coisa que não serve pra nada. Mas as pessoas às vezes têm algum item com relação à questão de memória, de nostalgia. Então eu colocaria na bag algum item que você não quer que desapareça com a mudança do patch, que vai saber o que vai rolar com essa mudança de banco. Dois últimos detalhes importantes: todos vão ter acesso a Shadow Meld, a racial do Elfo Noturno, só que nerfado. Vai ter uma poção chamada de Essência Umbrática, que você vai poder usar como se fosse um Shadow Meld. A diferença é que essa poção tem um cooldown de 5 minutos e compartilha com as outras poções de combate, enquanto que Shadow Meld tem só um cooldown de 2 minutos e não vai compartilhar com poção. Então, obviamente, Shadow Meld ainda é muito mais forte do que usar a poção. Não vai substituir os Elfos Noturnos, mas dá pra dizer que todo mundo consegue agora fazer um skip com essa poção. Isso é o geralzão, galera. Acho que eu abordei tudo com vocês. E fiquem ligados, como eu falei, que vai ter em breve o vídeo de explicando o que fazer na primeira semana, como se equipar pra vocês. Tamo junto sempre. Não se esquece do like no vídeo, de comentar, de se inscrever no canal, que isso me ajuda demais. Valeu! E só para não perder a deixa, o Dimensions é tão grande que se jogar um bambolê nele, parabéns, se acabou de descobrir Saturno.